Questão número 51 do Exame de Seleção para a Academia da Força Aérea em 2019, turma de 2020. Tema: polinômios, zeros e números complexos. Muito bom dia a todos. Essa questão trata de polinômios e seus zeros, obtidos por divisão pelo método de chave, e uma vez obtidas as raízes, a representação de números complexos no plano de Argand-Gauss e suas propriedades. Vamos ao enunciado da questão e, na sequência, a justificativa comentada. Enunciado da questão 51. Considere os polinômios na variável x. A de x igual a x ao cubo mais, abre parênteses, 3m ao cubo menos 4m, fecha parênteses, multiplicado por x ao quadrado menos 2, sendo m pertencente ao conjunto dos racionais. E ainda, b de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Os gráficos de a de x e b de x possuem apenas um ponto comum sobre o eixo das abscissas. É correto afirmar que, 4 alternativas. Alternativa A: o produto e a soma das raízes imaginárias de a de x são números conjugados. Alternativa B: os afixos das raízes de a de x formam um triângulo equilátero. Alternativa C: as raízes de a de x possuem argumentos que não formam uma progressão aritmética. E, finalmente, D: todas as raízes de a de x possuem o mesmo módulo. Nós temos dois polinômios, a de x e b de x, e temos que buscar, inicialmente, as raízes desses polinômios. Vamos iniciar com as raízes do polinômio b de x. O enunciado nos informa que os gráficos dos polinômios a de x e b de x possuem apenas um ponto comum sobre o eixo das abscissas. Portanto, isto significa que b de x possui uma raiz comum com o polinômio a de x. Isso é um fato relevante. Agora, b de x é igual a x2 menos 2x mais 1. Fatorando, ele fica x menos 1 multiplicado por x menos 1. Vale dizer, x igual a 1 é uma raiz real dupla de b de x e, portanto, é também uma das raízes de a de x. Segue-se, então, que x igual a 1 é um zero do polinômio a de x. Vamos representar isto por relação 1. A de 1 é igual a 0. Agora vamos tratar das raízes do polinômio a de x. O polinômio a de x é igual a x ao cubo mais 3m ao cubo menos 4m, que multiplica x ao quadrado menos 2, sendo que m pertence ao conjunto dos números racionais. Então eu preciso resolver esta questão inicialmente, valores de m que satisfazem esta relação. Ora, a de 1 é igual a 0, já vimos pela relação 1. Portanto, substituindo 1 aqui, eu vou ter 1 ao cubo mais 3m ao cubo menos 4m vezes 1 ao quadrado menos 2 igual a 0. Logo, a de 1 será igual a 3m ao cubo menos 4m menos 1 igual a 0, com m pertencente ao conjunto dos racionais. Então, eu tenho que inicialmente estudar os valores de m que satisfazem esta relação. Vamos chamar de relação
2. Observar ainda que 2 implica que só são válidas as raízes racionais do polinômio A de 1. Ora, A de 1 é igual a 3m ao cubo menos 4m menos 1 igual a 0, com m racional, já vimos isso. Agora, observe-se que para m igual a menos 1, eu vou ter satisfação desta equação 2. m igual a menos 1, ele é um número racional que satisfaz o polinômio de terceiro grau. É um zero do polinômio de terceiro grau em m. Portanto, substituindo m igual a menos 1 na expressão original de ax, eu vou ter a de x igual a x ao cubo mais 3m ao cubo menos 4mx2 menos 1. Então, substituindo m ao cubo por menos 1, eu vou ter que a de x é igual a x ao cubo mais, abre parênteses, 3 menos 1 elevado ao cubo menos 4 vezes menos 1 multiplicado por x ao quadrado menos 2. Então, eu obtenho que a de x é igual a x ao cubo mais x2 menos 2, essa relação 5. Mas cabe perguntar se m igual a menos 1 é o único valor de m racional que satisfaz esse polinômio. Vamos verificar. Para tanto, eu tenho que fatorar a de 1 e vou usar o método da chave. Poderia usar também o dispositivo de Briot-Ruffini, mas eu vou utilizar o método da chave. Então eu coloco 3m ao cubo mais, completando para facilitar a divisão, 0m ao quadrado menos 4m menos 1, dividido por m mais 1. Então aqui é o dividendo, esse é o divisor. Logo, multiplicando por 3m ao quadrado, eu tenho 3m ao quadrado vezes m dá 3m ao cubo. Então eu passo para cá com menos 3m ao cubo e 1 vezes 3m2 eu passo para cá como menos 3m2. Fazendo agora a subtração, eu tenho 3m ao cubo menos 3m ao cubo desaparece, e 0m ao quadrado menos 3m ao quadrado dá menos 3m ao quadrado. Agora eu sigo baixando menos 4m menos 1. Então, continua a divisão, multiplicando agora por menos 3m, eu tenho m vezes menos 3m dá menos 3m ao quadrado, multiplicando por menos 1, eu vou ter mais 3m ao quadrado, e 1 vezes menos 3m, eu passo para cá como mais 3m. Fazendo a soma, menos 3m ao quadrado com 3m ao quadrado, desaparece, e menos 4m mais 3m dá menos m, continuo utilizando o menos 1. Logo, menos 1 vezes m mais 1 dá menos m menos 1. Levando para cá com o sinal trocado, eu tenho menos m mais m igual a 0, menos 1 mais 1 igual a 0, resto da divisão 0, e este é o quociente da divisão. Logo, 3m ao cubo menos 4m menos 1 é igual a m mais 1, que multiplica 3m2 menos 3m menos 1 para m pertencente ao conjunto dos racionais. Essa é a equação 3. Segue-se que agora eu vou obter as demais raízes. Eu já tenho uma, que é m menos 1. Já tenho uma das raízes, que é m menos 1, e agora eu vou obter as outras duas aplicando a relação de Bhaskara a este polinômio aqui. De 3, as raízes do fator 3m ao quadrado menos 3m menos 1, que são resultantes da fatoração de A1, vão ser obtidas pela relação de Bhaskara. Então eu tenho menos b, menos menos 3 dá mais 3, mais ou menos raiz quadrada de b2, que dá 9, menos 4 vezes 3, 12, menos 1, menos 12, menos menos 12 dá mais 12. Então dá 9 mais 12 dá 21.
e fico com m igual a 3 mais ou menos raiz de 21 divididos por 2a, que é 6. E eu observo que 21 não é um quadrado perfeito. Segue-se que os dois valores de m produzidos são irracionais e, portanto, não satisfazem a relação. Segue, então, que o único valor de m que satisfaz é menos 1, já que esses dois aqui são irracionais. Consequentemente, m igual a menos 1 é a única raiz racional do polinômio. Agora que eu tenho o polinômio já definido, que é ax igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos 2, porque m igual a menos 1 é o único valor racional que satisfaz, eu tenho que obter as demais raízes deste polinômio, uma vez que eu só tenho a raiz real x igual a 1. Então, eu vou utilizar novamente o método da chave. Poderia ser o dispositivo de Ruffin-Briot, mas aqui eu estou selecionando o método da chave. E eu vou obter, então, a de x igual a x menos 1, que multiplica q de x. Então, x3 mais x2 mais 0x menos 2, dividido por x menos 1, resulta em x ao quadrado multiplicado por x da x ao cubo, transfiro para cá com sinal negativo, e menos x2 transfiro para cá com mais x2. Então, fazendo a conta, x3 com menos x3 desaparece, x2 com mais x2 dá 2x2. Abaixo os dois termos restantes. Multiplicando agora por 2x, eu tenho 2x ao quadrado menos 2x, levo para cá mudando o sinal, eu tenho 2x2 menos 2x2, dá 0, 0x mais 2x dá 2x menos 2, agora o último coeficiente aqui é 2, 2x levo para cá como menos 2x, menos 2x eu levo para cá como 2, fazendo a soma, resto 0, então este é o quociente q de x procurado. Logo, eu devo achar as duas raízes que faltam aplicando a relação de Bhaskara a x2 mais 2x menos 2. Vamos então aplicar a relação de Bhaskara, a q de x igual a x2 mais 2x mais 2. Então eu tenho menos b, que é menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de b2, 4 menos 4ac, que dá 4 vezes 2, 8, menos 8. 4 menos 8 dá menos 4. Então resulta em que x é igual a menos 2, mais ou menos 2, raiz de menos 1 sobre 2, ou ainda menos 1 mais ou menos i, onde i é igual a raiz de menos 1. Logo, eu tenho um polinômio a de x com três raízes, uma real e duas complexas. Essas são as raízes: x1 igual a 1, x2 igual a menos 1 mais i, e x3 igual a menos 1 menos i. De posse das três raízes, eu passo a discutir a veracidade ou a falsidade das quatro afirmativas que foram feitas. Primeira proposição: o produto e a soma das raízes imaginárias de a de x são números conjugados. Ora, de 7 as raízes imaginárias são x2 igual a menos 1 mais i e x3 igual a menos 1 menos i. Qual vai ser o produto das raízes? Vai ser x2 vezes x3, que é menos 1 mais i, multiplicado por menos 1 menos i. Observe que isso aqui é o produto da soma pela diferença, que é igual ao quadrado de menos 1 menos o quadrado de i. Então fica menos 1 ao quadrado menos i ao quadrado. Mas, lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1, eu tenho 1 menos menos 1, resultando que o produto das duas raízes imaginárias é igual a 2. E qual é a soma das duas raízes imaginárias? É menos 1 mais i mais menos 1 menos i, que dá menos 2. Então eu observo que 2
e menos 2 são números opostos, eles não são conjugados. Resulta que o produto e a soma não são conjugados, logo é falsa a proposição. Proposição B, os afixos das raízes de A de x formam um triângulo equilátero. A de x tem 3 raízes, uma real e 2 complexas, que são dadas pela relação 7. Então, x1 igual a 1, x2 igual a menos 1 mais i, e x3 igual a menos 1 menos i. E o que são os afixos das raízes? São os pontos representados no plano de Argand-Gauss destas raízes. O primeiro ponto é 1, 0, porque eu não tenho parte imaginária. O segundo é menos 1, 1. E o terceiro é menos 1, menos 1. A representação dos 3 pontos no plano de Argand-Gauss se dá representando no eixo das abscissas a parte real dos pontos P e no eixo das ordenadas a parte imaginária. Então eu tenho os 3 pontos, aqui eu tenho P1, 1, 0, aqui P2, menos 1, 1, e aqui P3, menos 1, menos 1. Então eu observo que a distância entre P2 e P3 é igual a 2, ao passo que a distância entre 1 e 2 e entre 1 e 3 é igual a raiz de 5. Portanto, os 3 pontos que são os afixos das raízes, representados no plano de Argand-Gauss, formam, na realidade, um triângulo isósceles, já que a distância de P1 a P2 é raiz de 5 e de P1 até P3 também é raiz de 5, e a distância de P2 a P3 é 2. Isto representa um triângulo isósceles e não um triângulo equilátero. Consequentemente, a proposição resulta falsa. A terceira proposição, proposição C, as raízes de AX possuem argumentos que não formam uma progressão aritmética. Precisamos agora verificar qual é a definição de um argumento. Um argumento de um complexo é o ângulo θ formado pelo eixo real positivo e a reta que une seu afixo à origem. Esta é a definição de argumento. E quais são os argumentos dos 3 pontos? Vamos verificar. O argumento do primeiro ponto tem um ângulo θ igual a 0. Já o argumento do segundo ponto, que é P2, tem um ângulo que é igual a π sobre 2 mais 45, que é π sobre 4. Então, π sobre 2 mais π sobre 4 é igual a 3π sobre 4. E o argumento do afixo P3 será igual a π mais π sobre 4. Então, π mais π sobre 4 é igual a 5π sobre 4. Resta saber se estes argumentos, 0, 3π sobre 4 e 5π sobre 4, formam uma progressão aritmética. Eles formariam uma progressão aritmética se a diferença entre θ2 e θ1 fosse igual à diferença entre θ3 e θ2, ou seja, teria que ser igual à razão. Vamos verificar. θ2 menos θ1 é igual a 3π sobre 4 menos 0, ou 3π sobre 4. E θ3 menos θ2 é igual a 5π sobre 4 menos 3π sobre 4, que é 2π sobre 4. Portanto, não constitui a razão de uma progressão aritmética. Ora, mas a proposição diz que os 3 argumentos não formam uma progressão aritmética, e de fato não formam. Portanto, a proposição resulta verdadeira. Proposição D, todas as raízes de A de x possuem o mesmo módulo. O que vem a ser o módulo de um complexo?
é a distância de um afixo à origem no plano de Argand-Gauss. Portanto, o módulo do complexo Z é igual à raiz quadrada de x2 mais y2, teorema de Pitágoras aplicada ao plano de Argand-Gauss. Vamos ver agora os afixos e seus módulos. De P1, o primeiro é 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, raiz quadrada, que é 1. Do segundo ponto, eu tenho P2 igual a menos 1 e 1, coordenadas, então eu tenho menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a raiz de 2. E para o terceiro afixo, será menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que dá a raiz de 2. Então eu observo que dois dos afixos têm o mesmo módulo, raiz de 2. Mas o terceiro não tem módulo 1. Resulta, portanto, que a proposição é falsa. Vamos agora ao resumo dos nossos achados. Proposição A, o produto e a soma das raízes imaginárias de A de x são números conjugados. Nós verificamos que isto é falso. Proposição B, os afixos das raízes de A de x formam um triângulo equilátero. Nós verificamos que o triângulo é isósceles, portanto, esta proposição é falsa. As raízes de A de x possuem argumentos que não formam uma progressão aritmética. Nós verificamos que, neste caso, de fato, a proposição é verdadeira. E, finalmente, todas as raízes de A de x possuem o mesmo módulo. Esta proposição resultou falsa. Portanto, de todas elas, apenas C é verdadeiro, resultando que a resposta é a opção C. Isso encerra o exercício. Obrigado por terem assistido até ao final. Caso tenha alguma dúvida, por favor, recorram preferencialmente ao fórum de dúvidas da nossa plataforma Moodle. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.